querido. Pronto. Deve ter aparecido a mensagem aí informando que vai começar a gravar. Oi, Cauã. Não, psiquiatra. É, deve aparecer para vocês aí uma mensagem explicando que eu estou gravando, tá certo? E aí, como todo mundo sabe, essa aula ela fica gravada. Quem não puder assistir de imediato, pode assistir depois, tá certo? Sem nenhum problema. E aí, a Eliana. Vamos nós, então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Show de bola. Então, começamos nosso curso, até que enfim, né? Chegou a sexta-feira para a gente iniciar a nossa aula de assistente de recursos humanos. Meu nome é Ana Paula e vou estar acompanhando vocês nessa jornada, né? E aí eu sempre gosto de me apresentar um pouquinho, falando que, inclusive até depois eu vou compartilhar o meu perfil do LinkedIn e estimular vocês que compartilhem o de vocês também. Quem não tiver feito, já começa a tentar a publicar aí, a fazer o LinkedIn. E o que é o LinkedIn, né? É um perfil de redes mais voltadas para o mercado de trabalho, tá? O Recursos Humanos cada vez mais está utilizando essa rede social para a seleção de profissionais. E aí eu vou compartilhar o meu perfil e também querer que vocês comecem a utilizar o de vocês. Mas falando um pouquinho quem eu sou, e tem uma xará aqui, a Ana Paula também ali. Estou vendo a outra Ana Paula. Fazer conhecer a Ana Paula também. Vamos nós. E aí, meu nome é Ana Paula, né, tem minha xará aqui, e irei compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo, né? Porque eu me considero apta para trabalhando com vocês na área tanto de recursos humanos, na área administrativa, no geral. Primeiro, compartilho com vocês um pouquinho da minha experiência profissional com atuação na área de gestão, logística, entre outros. Costumo me apresentar como um profissional generalista, por ter uma visão geral e uma possibilidade de pensar fora da caixa e transitar por outras áreas, encontrando soluções para os diversos tipos de negócios organizacionais, né? Costumo dizer que meus momentos de diversão, amo ir à praia. Então, minhas memórias afetivas, assim, são com minha família, em momentos assim, próximo à praia ou na praia. Amo ficar conversando com amigos na varanda de casa, na companhia de um bom vinho. Então, tá aqui a pessoa que gosta de vinho, tá aqui eu, né? Quanto às minhas expectativas sobre esse curso, é ter ricos diálogos com vocês, né? Com troca de experiências e conhecimentos, tá certo? Então, assim, eu costumo falar que minha profissão, ela sempre foi muito generalista. Minhas formações também, aos poucos, eu vou estar falando com vocês, e aí vocês vão ver, menina, Ana Paula roda aqui, com experiência tudo que é de canto, exatamente porque essa é a minha perspectiva, tá certo? É de aprender um pouquinho e nunca ficar fora do mercado. Eu acho que quando eu falo assim, fiquei fora do mercado, máximo 3 anos, tá? Oi, Soraya, pode falar. Levantou a mão? Acho que levantou a mão sem querer, né? Ou não está me escutando? Acho que só deixa levantar a mão, acho que vai estar me escutando. Mas tranquilo. Então, deixa eu baixar a mão, certo? E aí, essa é a minha apresentação geral. E aí, eu já começo a estimular vocês o quê? Criem postagem, divulguem a formação de vocês, porque fazer um curso de assistente administrativo de 160 horas pelo Senai é um curso forte, tá? Para o currículo de vocês. E aí eu costumo ouvir muita gente falando assim, não, Ana Paula, hoje tudo é muito peixada, né? O mercado de trabalho é muito peixado, é muito que indica. E eu pergunto a vocês, será que vocês estão divulgando bem o perfil de vocês profissional para os conhecidos? Às vezes a gente se esquece. Então, as pessoas próximas da gente nem sabem qual é a nossa formação, qual a área que a gente pretende atuar. E isso é um dos problemas nossos, a falta de divulgar. Tem gente que diz assim, não, mas fale o que você... Eu acredito muito nessa questão, pelo menos assim, é lógico que a gente tem processos sociais, né? Mas, graças a Deus, as pessoas ao meu redor sempre me ajudaram muito com a questão de mercado de trabalho. Então, eu sempre divulguei as minhas formações, eu sempre publico quando eu estou fazendo um curso, compartilho quando eu estou estudando para uma área.
E por que que eu faço isso? Porque quem próximo a mim já descobre a área que eu estou e eles já começam a me estimular a entrar nessa área também. Então, tipo, na época quando eu estava estudando muito para ser na área educacional, para entrar na área educacional, minha primeira oportunidade foi um amigo meu que me indicou, né? E é por que, Ana Paula, que ele te indicou? Porque eu mandei fazer uns cartãozinhos, que na época as redes sociais nem eram tão fortes assim. Mandei fazer uns cartãozinhos e sair entregando para cada amigo meu e pedindo a eles que divulgassem que eu estava ministrando aula particular. Através desse cartãozinho, ele falou: Ana Paula, tem um coordenador que está selecionando para a área que tu quer, na área de informática. E foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego na área educacional, certo? Então, o que eu sempre falo, divulguem, tire print da tela. Então, assim, no encerramento do curso, eu peço para quem puder abrir a câmera e a gente tirar um printzinho. E esse print já vai para as redes sociais, né? Pode ser Instagram? Pode. Pode ser LinkedIn, Ana Paula? Pode, que é um dos mais utilizados, né? E aqui, o que eu dou dica, né? Porte seu CEP com o Senai Ceará, cursos gratuitos, empregabilidade, e marque o Senai, né? Que o Senai tem muita gente que segue eles, a empresa em si, e a Ana Paula Araújo no LinkedIn, né? Que a Ana Paula Araújo seria o meu perfil no LinkedIn. Então, já estimula aí que vocês estejam divulgando essa formação nova que vocês estão começando, que é assistente de recursos humanos. Sei que alguns já atuam próximo aí da área, ou gostam, sabe, tem uma afinidade com essa área, e eu fiquei maravilhada com as apresentações de vocês, tá? Fiquei muito feliz em estar acompanhando as apresentações de vocês. Fiz questão de ir ali respondendo um a um, exatamente por isso. Turma, por enquanto eu estou fechando ah, os microfones de vocês, mas caso queiram falar, só abrir e falar, tá certo? Eu fecho porque às vezes a pessoa abre sem querer, e aí para não atrapalhar nem a vocês, nem a mim, aí eu pego e fecho. Mas caso queiram falar, fiquem à vontade, a aula é de vocês também. Show? E o que eu vou estudar? Algumas pessoas ficaram talvez em dúvida, né? Na Paula, como é que eu vou estudar? Como é que vai ser esse processo? Gente, nossos encontros são apenas às sextas-feiras, 2 horas de aula. Então, não espere dentro de 2 horas de aula ter coisas que vocês iriam ter se estudasse toda semana, né? Porque, Ana Paula, eu faço um resumão dos pontos mais importantes que, teoricamente, vocês já viram durante a semana, certo? Então, é importante que você também estude. Aqui eu incentivo muito o protagonismo de vocês. Porque, assim, o curso EAD, eu não tenho um professor todos os dias, frente a frente, tete a tete, para auxiliar no processo. Então, de certa forma, é um pouco mais desafiador. Eu tenho que ter um compromisso maior, né? Vocês vão ver que eu vou fazer o possível para ajudá-los. No final, eu passo as atividades bem mastigadinhas com as respostas marcadas. Eu faço tudo bem bonitinho, porque eu sei que vocês têm uma correria, não corre. Alguns estão trabalhando, alguns até depois, até à noite está trabalhando também, aí de dia, no sábado está trabalhando. Então, eu resumo para vocês o máximo. Mas vocês só aprendem se vocês lerem e estudarem, tá certo? Então, primeira coisa, Ana Paula, acesse a plataforma. Isso é muito importante, né? Então, acesse a plataforma, é um dos pontos, um dos pilares que é importantíssimo, principalmente porque as atividades estão lá. Teremos esses encontros, né, ao vivo, todas as sextas-feiras, e durante esses encontros teremos aulas discursivas com troca de experiências e aprendizados da semana. Ou seja, a ideia da sexta-feira é que vocês tenham estudado durante a semana, ou tenham visto algo, e na sexta a gente vai dar continuidade a isso, ou fortalecer o que vocês estavam já estudando, tá certo? Essa é a ideia em si da nossa aula. Continuando aqui, esses são nossos encontros. Então, teremos ao todo 6 encontros, contando a partir de hoje, dia 24.
dia 31, 7 de junho, 14 de junho, 21 de junho e 28 de junho. Ana Paula, não posso participar em algum deles. Tem algum problema? Não tem. Gente, esses encontros, eles são algo a mais para vocês. É um algo a mais para tirar dúvidas, é um algo a mais para a gente discutir sobre o mercado de trabalho. Eu sempre procuro estar dialogando com vocês para que essa aula fique participativa. Obrigada, Então, de querida. fato, eu quero muito que quem esteja aqui esteja participando porque tem vontade, não só por causa das obrigações, tá? Ah, Ana Paula, então não tem obrigação, não vou mais assistir. E aí eu falo para vocês, gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos querer só o certificado, porque só o certificado não é o bastante. Às vezes o pessoal pensa assim, ah, vou receber o certificado e pronto, é tudo. O mercado de trabalho filtra você. Seu vocabulário, sua forma de se expressar falam mais do que um certificado. Então, eu tenho um certificado Senai, mas na hora de uma entrevista eu não consigo passar confiança para o entrevistador, de nada vai adiantar. E eu só consigo passar essa confiança para o entrevistador se de fato eu entender, né, sobre recursos humanos, procurar entender, procurar fazer cursos, procurar fazer formações de fato e entender a área, tá certo? Então, é um dos pontos cruciais que vocês, de fato, compareçam a esse encontro, participem, sejam interativos, sejam protagonistas do conhecimento, tá certo? Então, aqui seriam os nossos 6 encontros. Deixa eu ver um pouquinho no bate-papo, para ver como é que está aqui o bate-papo de vocês. Eu olho para o lado, porque eu tenho com 2 telas, tá? Uma tela aqui e uma do lado, só para não achar a Valentina olhando de lado. Mas vamos nós, não está ouvindo, um monte de gente que não está me ouvindo, o áudio sem conseguir acessar. Nossa, deixa eu passar aqui de novo para o povo ver esse negócio desse áudio aqui. É só liberar, é porque eles não liberam no cantinho, no celular, aí pronto. Aí eles às vezes pensam que é o áudio pronto. Acho que vai melhorar, daqui a pouco todo mundo vai ver. Deixa eu ficar também no WhatsApp. Ver como é que tá aqui no WhatsApp rapidinho, gente. Daqui a pouco a gente começa, de fato, só lembrar que o povo, como é que eles faz para liberar aqui. Show. Para quem não está escutando o áudio. Show de bola. Simbora, então. Então, turma, esse é o nosso cronograma, tá? Os encontros serão esses 6 encontros aqui, todos gravados. Participem, Ana Paula não posso participar, então faz um possível aí para assistir logo depois, né? Comentem, qualquer coisa vai no privado ou até no grupo, pergunta. Vocês veem o tanto que eu tento ser o mais, vamos dizer assim, acessível a vocês. O curso do Senai, ele tem a mesma qualidade sendo à distância ou sendo presencial. Eu ministro esse curso de assistente de recursos humanos tanto à distância quanto à presencial. Então, se sintam, de fato, tendo a mesma qualidade de ensino Senai, tá certo? A gente vai passar, lógico que as nossas aulas, por ser só 2 aulas, 2 horas, não vai ser tão intenso, mas o conteúdo ele está disponível para que vocês estudem também. Né? Então, venham, tirem dúvidas. Hoje mesmo eu estava já tirando algumas dúvidas que algumas pessoas tiveram quando estavam olhando ali os cálculos, porque tem gente que já está adiantado, né? Já corre lá, já vai estudando um pouquinho mais à frente. Quer tirar alguma dúvida? Me pergunta, eu vou e respondo também, eu explico, tá certo? Então, é importante. Vamos ver, não consegui acessar o grupo no WhatsApp, poderia reenviar o link, vou reenviar o link também, só rapidinho aqui, o povo pedindo o link do WhatsApp, e aí quem não tiver já o link já fica logo sabendo também, deixa eu copiar, mas esse mesmo link, gente, eu também coloquei lá na plataforma, né, enviei para a plataforma também de vocês, então tá tudo lá na plataforma, mas está aqui, acabei de enviar aqui também. Continuando, gente, são 160 horas o certificado de vocês. Algumas pessoas me perguntaram: vai ter certificado? Sim, um certificado de 160 horas. Mas para receber, você tem que responder aquelas 2 atividades que eu tinha mostrado que são super importantes, tá certo? Essas 2 atividades, o fórum de apresentação e ler o material, né? Para você responder a atividade, teoricamente, você tem que ler o material.
Então, seriam essas situações chaves que vocês têm que fazer. Tirando a média, né? Igual ou superior a 70, você é aprovado e após o dia 29 de junho, 30 dias chega o certificado no seu e-mail. Esse curso é totalmente online, não vai ter encontros presenciais, não vai ter entrega de certificado presencial, tá certo? Então, o certificado vai ser enviado para o seu e-mail Senai. Nem é o seu e-mail pessoal, é o e-mail Senai, aquele mesmo e-mail que você entra na plataforma. Gente, estou falando rápido, deu para entender até agora essas questões que eu falei? O que é que vocês me falam? Show? Eu vou mesmo igual metralhadora. Se eu tiver muito rápido, vocês perguntam na Paula, né? Por quê? Aula online, se a gente for muito devagar, o povo dorme. Então a gente tem que fazer o cérebro estar estimulado, né? As pessoas ficam assim, às vezes já abaixo mais, porque é para estimular vocês a atenção, tá certo? E aí, deixa eu dar aqui um mudozinho aqui no povo que está entrando agora, mas qualquer coisa, só falar. Continuando, já vimos aqui o nosso acesso, né, que a gente tem que acessar a plataforma, teremos os encontros ao vivo, durante a semana, encontros teremos aulas discursivas, e no decorrer de toda a semana estarei disponível no chat da plataforma para tirar dúvidas e ajudar no itinerário formativo. Então, de fato, contem comigo, pessoal. Às vezes eu vou lá e digo assim, o que aconteceu? Nossa, sei não, porque eu não consegui acessar. Eu sei, por que você falou? Então, às vezes eu não sei se você está com problema. Às vezes não, quase sempre. Eu não sei se você está com problema, a não ser que você me fale. Então, eu conto com a presença de vocês de dizer assim, Ana Paula, eu não consegui acessar a plataforma. Ana Paula, eu não consegui fazer a atividade. Você pode me ajudar? Com certeza, tá? É igual a sala de aula. O professor está ministrando aula. Você não pergunta para ele, tá tudo bem, certo? Então, é ideal que você me pergunte, é ideal que você participe, é ideal que você tire dúvidas. Isso é muito importante. E aí, gente, para começar a nossa aula, e entendendo que muitas pessoas não são acostumadas a fazer cursos à distância, eu começo a nossa aula dando dicas de autoestudo. E por que isso, né? Algumas pessoas podem me perguntar assim, gente, se eu fizesse uma enquete, grande maioria do pessoal que está aqui hoje, o pessoal que se inscreveu no curso, não fez ainda cursos EAD à distância. E aí, acha que é muito fácil, muito tranquilo. Acaba deixando tudo para o final. Quando chega no final, não dá tempo, porque os prazos já estão muito em cima. E aí perde as atividades, porque deixou para o final. Então, eu já começo com essa atividade falando sobre o autoestudo, que é essencial, tá certo? Para toda a nossa jornada. Então, falando sobre o autoestudo, primeira coisa, organize seu tempo. Você precisa definir um período do dia e o local para estudar. Além disso, aproveite os tempos, né, que tem de folga para dar uma olhada no conteúdo. Então, gente, é importante que a gente organize nossos horários, né? Qual é o melhor horário para os estudos? Quando é que eu posso estar fazendo, me organizando para estudar? Nem que seja 15 minutinhos do seu dia, porque eu sei que vocês têm tempo corrido, eu também tenho, né? Mas a gente tem que se manter atualizado. Então, 15 minutinhos é o suficiente para você dar uma olhadinha no material e já ficar por dentro do tema da nossa aula, do que vai ser discutido, tá? Não precisa, Ana Paula, não tem tempo, 15 minutos, para 15 minutos, olha lá na plataforma, dá uma lida, vê se tem alguma atividade. Isso, 15 minutos, eu estou pedindo, é muitas vezes, tem gente que com 5 minutinhos consegue resolver tudo. Show? Então, assim, de fato, esse curso ele não é puxado. Ana Paula, terminei as duas atividades, vai ter mais? Não, é só essas duas atividades. Então, o que separa você do seu certificado são duas atividades. E é por isso que é importante que você, de fato, faça essas duas atividades. Porque se não fizer essas duas atividades, você vai ser reprovado. Mesmo que você esteja aqui online, assistindo tudo, mas se não fizer as duas atividades, não tem o que eu faço, tá certo? Então, eu posso ajudar.
Então, eu sempre ajudo, às vezes a pessoa nem assiste nossa aula, ou não tem tempo, ou aconteceu alguma coisa, mas fez as duas atividades, eu já auxilio, porque eu sei que na correria, às vezes a pessoa vai ter que assistir a aula gravada, tá certo? Então, um dos pontos chaves é a gente lembrar disso. As duas atividades são essenciais, organize um tempo-chave para poder ter ali um tempo de estudo, tá certo? Senão você acaba se perdendo. Um dos pontos cruciais é isso. Continuando, depois de eu organizar esse meu tempo, é importante também, ao organizar o tempo, falar para os familiares próximos. Às vezes a gente não fala para os familiares próximos que a gente está estudando, e aí a pessoa chega, nos conta uma coisa, fala outra, e você acaba cortando o seu raciocínio, acaba cortando o teu tempo de estudo. Então, gente, olha, esse horário aqui eu vou estar estudando para tal coisa, né? Ah, estou estudando para concurso público, estou estudando para... Pronto, fale o que você está fazendo para os seus familiares, até mesmo para que eles possam estar cientes e não te atrapalhem, ou evitem te atrapalhar. Aqui em casa é assim, eu sempre aviso meus pais aqui, gente, olha, tal horário eu vou estar em aula. Mesmo assim, vez ou outra acontece uma coisa ou outra, né? Que a gente sabe. Família é assim mesmo. Deixa eu ver aqui no chat, pessoal falando. Quais são as atividades mesmo? Oi, Emília, eu vou falar aqui, tá? As atividades. Eu estou aqui destacando, mas eu vou abrir com vocês na plataforma, que é para ajudá-los a acharem e deixem essas duas atividades, não terem dúvidas, tá? Porque eu sei que o material de vocês até me mandaram alguns prints de algumas questões que lá no material tem, mas aquilo dali é mais para estimular vocês, porque a nossa plataforma foi reformulada e ficou algumas coisas lá que eles não tiraram. Mas só são duas atividades que são importantes para a nota de vocês, tá? E aí eu vou mostrar, se preocupa não. Atividade 1 e 2 no material, não é do material, é atividade 1 e 2 que tem na plataforma. No material tem algumas atividades, mas essas atividades no material não precisa entregar, tá certo? Não é obrigatório. Pronto. E aí eu vou explicar bem direitinho para vocês. Então, organize um tempo de estudo, é uma das nossas primeiras dicas. Segunda dica, leia. Muito importante, gente. Eu, às vezes, falo uma coisa ali, eu boto bem explicadinho tudo. Aí, quando ela vai com... Acho que não passa nenhuma mensagem direito. Na outra mensagem, a pessoa já me pergunta que eu vou responder na primeira. Aí eu, senhor, aí eu vou lá e respondo de novo. Não, é assim, tal. Como eu já disse antes, né? Leia, gente. Ler é muito importante, né? Leia bem direitinho, tente interpretar. Não entendeu? Lê mais uma vez, né? É a leitura que nos aproxima aí de um bom vocabulário, de uma boa escrita. Um profissional de recursos humanos vai lidar com muita gente, todo tipo de gente. Então, a gente tem que adaptar o nosso vocabulário para ser entendido desde a pessoa lá do chão de fábrica até um gestor de alta performance que você venha selecionar, tá certo? Então, eu digo que eu consigo falar lá, pessoal lá do chãozão de fábrica, às vezes eu vou lá, gente, vamos nós, vou explicando e o pessoal chama, presta atenção em mim. Quanto também eu tenho que ir lá para os gestores e chamar a atenção deles. Eu vou lá também consigo a atenção deles. Por quê? Eu consigo adaptar o meu vocabulário, eu consigo adaptar a minha comunicação, né? E é por isso que a nossa UC, a nossa UC, ela já começa falando sobre comunicação. Porque vocês que estão se preparando para o mercado de trabalho de recursos humanos, têm que saber se comunicar muito bem, saber expressar o que vocês querem, como vocês querem que sejam feitos, né? Vocês vão selecionar outras pessoas. Então, o repertório de vocês, a comunicação de vocês tem que estar muito afiada. A empatia, a forma de lidar com as pessoas tem que ser muito humano, o profissional de recursos humanos. E aí pode ser que seja assim, na prova, que coisa redundante, né? Mas o pior, que você, quando está no mercado de trabalho, encontra cada profissional que parece que não é humano. Ele não tem o olhar, o tato para selecionar ninguém. Parece umas pessoas assim que estão ali como robôs, né? E isso é ruim, um profissional que queira trabalhar na área de recursos humanos.
O profissional de recursos humanos, ele tem que ter um tato, tem que ter a comunicação, tem que ter empatia, tem que ter escuta ativa. Tudo isso é muito importante. Vejam que tudo isso que eu falei faz parte das competências socioemocionais, tá? Que a gente vai falar muito sobre isso, competências socioemocionais. Inclusive, se vocês estiverem estudando aí em casa, caderninho, caneta, quando tiver algum termo, alguma coisa que vocês acham interessante, anota, depois pergunta, pesquisa. Isso é estudar, tá? Não é só ficar aí, né? Não, não, tem que anotar, né? Fazer anotações, faz alguma pergunta, e isso faz com que gere conhecimento, tá certo? Então, leia. Uma das principais competências do bom profissional é a capacidade de leitura. A EAD, que é a educação EAD, desenvolve essa habilidade. Mas não esqueça, ler não é só decodificar. Para ler de fato, você precisa utilizar todas as estratégias de leitura para facilitar a compreensão dos dados informativos de um texto. Gente, eu tenho dislexia. E aí algumas pessoas podem dizer assim, vixe, mas dislexia, o que é dislexia? Dislexia é uma dificuldade no aprendizado. Exemplo, PIB, ZIS, RL, são algumas das palavras que, para mim, P&D, né? Então, quando e quanto, eu fico horas lendo e depois que eu envio, eu ainda encontro erro. Isso na leitura e na escrita. Eu fiz acompanhamento com fono, então eu melhorei um pouco mais. Vez ou outras, vocês podem perceber, talvez, o meu problema com essas questões do R e do L, que fica mais acentuante, né? Então, eu sou tipo cebolinha às vezes, eu troco o R e o L, né? Mas eu tento, às vezes, substituir as palavras para não ser tão perceptível. Então, na minha leitura, eu tenho muitas dificuldades, às vezes, de interpretação do texto. E eu falo isso sem vergonha nenhuma. Por que, Ana Paula, sem vergonha nenhuma? Porque, às vezes, a gente não quer assumir as nossas fragilidades. E uma fragilidade minha, eu reconheço e eu tento trabalhar com ela. Então, eu procuro estudar fazendo mapas mentais, eu procuro fazer pequenos resumos do texto, isso me auxilia a entender um texto. Gente, posso ser que tenha várias pessoas aí que está do outro lado que tem essa dificuldade. Ana Paula, eu leio ali a apostila, mas depois eu não entendo o que foi que eu li. Não tem problema. Agora você precisa entender ou chegar a uma técnica que te auxilie a entender e interpretar o seu texto, tá certo? Porque você sabe que é algo importante para você a leitura. Então, não desista de ler. Você tem que conseguir técnicas que facilitem a sua aprendizagem, tá certo? Isso é muito, extremamente importante. Procure técnicas para facilitar a sua aprendizagem. Eu fiz muito isso, tá certo? Fiz muito isso de encontrar técnicas para me aprender a ler com, vamos dizer assim, de fato, consciência e entendimento. Vamos nós, então, ver aqui o que o pessoal falou. A Silvia falando, eu já fiz as atividades, mas se eu quiser refazer, pode ainda? Pode, quantas vezes quiser, tá? Ah, não fechou 100? Fechou 100, pode estar fazendo várias vezes. Fechei o 100, eu falei, sem querer eu refiz. Olha agora, tirei uma nota menor. Tem problema? Não. A nota maior é a que fica gravada, tá certo? Então, sim, você pode refazer. Yasmin comentando que adora falar sobre o eixo de comunicação e empatia. Yasmin, então somos duas. Olha, maravilhoso. Também amo essa questão da comunicação, da empatia, das competências socioemocionais que nos tornam mais humanos. No meio de máquinas, no meio de tecnologia, que é o que a gente está vivenciando cada vez mais, a diferença vai ser a gente ser cada vez mais humano, né? Então, Ana Paula, não quero ser substituído pela tecnologia. Então, seja humano. Tenha um olhar diferenciado, tenha um atendimento diferenciado. Isso vai te distinguir de uma máquina que faz algo repetitivo para uma pessoa única que você é. Eu tenho certeza que vocês são. Tá certo?
Então, é muito importante isso. 90% dos problemas dos profissionais envolvem a falta de conhecimento em se comunicar bem. Exato. Ultimamente, eu tenho pegado muitas disciplinas dentro desse eixo, né? Fundamento de comunicação, comunicação e oratória, comunicação e informação, comunicação oral e escrita. Foi uma das, assim, foram as 4 últimas disciplinas que eu ministrei dentro do Senai, foi dentro de comunicação. Para vocês verem o quanto comunicação é importante. Muitas vezes a gente é demitido, a gente tem até nossos currículos maravilhosos, tem a competência técnica, tem a competência específica, mas falta a competência socioemocional. Saber escutar um feedback, saber estar ali desenrolando durante o dia a dia os problemas diários que uma equipe tem, né? Que muitas vezes vem por causa da comunicação, certo? Então, Yasmin, maravilhosos seus comentários, tá? A Érica comentando aqui que devido a essa dificuldade de aprendizagem de algumas pessoas, seria bem interessante o material de estudo de forma impressa. Érica, mas imagina só, como a gente, tanto aquela questão da distância, né? Como distribuir esse material à distância? Outra coisa, essa questão do impresso. Às vezes a gente, antigamente, há um tempo atrás, era entregue livros, né, impressos, né, era simplesmente descartado. Hoje em dia é tudo muito online, para que você possa estar acessando. Os slides são entregues online, material online, é algo dentro dessa perspectiva, tá certo? Normalmente eu costumo estudar fazendo anotações chaves, né? Não é que eu vá escrever toda a minha apostila, mas eu vou pegar temas chaves e colocar pequenos resumos no meu caderno. Eu costumo fazer isso, né, como técnica de estudo. Vamos ver aqui, acho que foi esses os comentários aqui do chat. Então, maravilhosos, tá? Os comentários. Então, nossa segunda dica, leia, é muito importante. Inclusive, eu vou colocar livros para vocês, tá? Dicas aí que no dia a dia vocês vão, com certeza, quem gosta de leitura vai amar. Vários livros importantes. Teve uma turma agora recente que eu botei Pai Rico, Pai Pobre, foi que eu coloquei. Teve outra turma que eu coloquei, eu acho que foi porque fazemos o que fazemos, do Mário Sérgio Cortella. Então, vocês vão me falando, dando dicas aí de livros, a gente vai compartilhando entre si, tá? Amo ler livros, perfeito, Eric. Então, com certeza, vamos nos dar muito bem, que eu vou estar compartilhando logo lá no grupo, alguns livros para que vocês leiam, tá? Outra coisa, escrever. A gente estava nesse instante falando sobre a leitura, e a leitura é muito amiga da escrita, né? Andam juntas, tá? Quando eu leio, quando estou ali lendo, fazendo as minhas anotações, o cérebro, nossa mente aqui começa a fazer a decodificação e isso fica mais impregnado, né? A aprendizagem ela vem com mais intensidade. Então, leia, escreva pontos de referência, palavras-chave. Eu sempre ando com os meus caderninhos, é porque eu tirei aqui para ficar a mesa mais limpa. Mas eu sempre tenho um caderninho, quando eu vou para palestras, eu coloco. O nome da minha empresa é Catalyse Vision Company. E o nome Catalyse veio de uma reunião que eu estava, uma palestra, e o dono, ele falou, o dono não, o palestrante ele falou sobre catalise, né? Sobre a questão de catalisar, que é essa mudança brusca. Aí eu achei, rapaz, que nome bonito, aí anotei lá, catalise, catalisar. E aí, passado o tempo, quis abrir uma empresa, e aí eu vendo ali minhas anotações, eu vi essa palavra, catalisar. Eu disse, rapaz, o nome da minha empresa vai ser Catalise. Então, a minha empresa de treinamentos é Catalyse Vision Company, exatamente de um site que veio ao estar assistindo uma palestra. Então, veja a importância das anotações, né? E eu que tenho aquela questão de, às vezes, ter picos de criatividade, eu sempre ando com caderninhos para anotar, né? E eu sou muito dessa coisa manual, tá? Apesar da tecnologia tá aí, eu prefiro ainda anotar as coisinhas na minha agenda, no caderninho, ainda uso. Tá? Então, o domínio da escrita é essencial para o sucesso em todas as profissões. A valorização da competência escritora tem aumentado muito com a virtualização das atividades profissionais. Além disso,
Quando escrevemos, estamos aprendendo, pois a escrita desenvolve o pensamento. Então, quando a gente está escrevendo ali, fazendo anotações, isso é muito importante. Não deixe de fazer isso. Durante essa aula aqui, com certeza eu vou falar várias palavras-chave que possivelmente você não escuta tanto, ou que vai surgir algumas dúvidas sobre o conceito. Você já anota, depois dá uma pesquisada no Google, já tenta ali utilizar no teu repertório diário, né? Enriquecendo aí o teu vocabulário. Isso é muito importante, tá certo? Vamos ver aqui o chat. Meu professor do Senai já me indicou Pai Rico, Pai Pobre. Pois é, ele é muito bom, tá? Então, o professor também indicou massa. Livros são maravilhosos. Ler e resumir. E uma boa forma de absorver, né? Bastante. Perfeito, Jackson, verdade. Aproveitando para indicar um clube de livros de Fortaleza, mas que tem participantes de todo o país. Quem se interessar, segue. Clube, Clube de livros, perfeito. Olha aí, vou seguir, tá certo? Juliana, boa indicação. Nayane comentando que eu gosto de ler, porém tenho dificuldade na interpretação. Pois é, Nayane, tem muito dessa questão da gente criar técnicas que sirvam para a gente, tá certo? Então, assim, por vezes você pode ver na internet, ou eu mesmo compartilhar contigo uma técnica que para você não sirva, mas outra pode servir, porque cada um de nós tem uma forma diferente de aprendizado. São as múltiplas inteligências de Prachnis, que sempre fala isso, né, Gardner? Que Gardner diz que a gente tem várias formas de aprender, seja ela visual, então, questão de desenho, né? Questão de ver um filme, auditiva, escutar um podcast. Eu já não escuto, não tenho muita paciência. Na verdade, eu não consigo me concentrar no podcast. Se eu botar um podcast, eu tenho que estar fazendo alguma coisa também junto, né? Para que eu possa tentar me concentrar nele. Já tem pessoas que amam. Meu irmão, ele vive escutando podcast. Eu já não me vejo, tá certo? Vejam só como tem pessoas com formas diferentes de aprender, né? E aí você tem que descobrir as suas técnicas de aprendizagem. Isso é muito importante. Por isso que é bom a gente dar uma pesquisada sobre essa questão de aprendizado, tá certo? Continuando aqui, né? 3, então, seria escrever. 4, amplie e aprofunde seu conhecimento. Então, ao terminar a leitura de um tópico, responda a seguinte pergunta: você reconheceu o conteúdo? Você compreendeu, ou seja, consegue comparar o que leu com aquilo que já sabia? Isso é importante, tá? Conectar a tua vivência às situações chaves que você está vivenciando agora. Quando você conecta, não se esquece mais. Então, sempre procure conectar. Exemplo, às vezes eu estou falando aqui vou falar sobre cálculo salarial. Então, aí eu vou falar sobre o que é FGTS, INSS, qual a diferença dos dois, vou falar aqui sobre a tabela de cálculo. Eu disse, tabela de cálculo? Vixe, eu vou esquecer isso aqui. Só que se você conectar com o teu salário, a forma de cálculo, alguma coisa assim, tu vai se sentir assim, caramba, isso é importante. Aí o teu cérebro não vai esquecer. Agora, se tu vê aquele monte de número aí, dizer, vixe, não, estou só olhando aqui, não sei nem o que é isso aqui. Teu cérebro apaga da memória. Você tem que achar que aquilo dali é importante para você. Então, o que eu sempre falo quando eu estudo a parte de, porque vocês vão ver também que RH e DP são diferentes, tá? A gente está falando assistente de recursos humanos. Mas a nossa apostila traz algumas coisas de DP, departamento pessoal, né? Então, departamento pessoal e recursos humanos são duas áreas que a gente vai ver que são distintas, né? Tem gente que vai gostar bem mais de recursos humanos, tem gente que gosta bem mais de departamento pessoal. Vai depender o quê? Das aptidões para melhores para número ou para lidar com pessoas. Tem gente que ama, como a Yasmin comentou. Ah, Ana Paula, eu amo falar sobre comunicação, eu amo falar sobre empatia, eu amo falar sobre essas questões com pessoas. Perfeito. Pelo jeito, é muito mais direcionado ao RH. Tem gente que pode dizer assim, Ana Paula, eu gosto da área de cálculo trabalhista, eu gosto de quer saber das horas extras, periculosidade. Então, normalmente é mais DP, tá certo? Então, vejam que tem diferença. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É importante a gente sempre conectar o nosso conhecimento do que a gente está falando agora e conectar com as aprendizagens. Isso nos ajuda, nos fortalece a salvar as informações.
Então, você conseguiu ampliar o conteúdo? Você consegue analisar as menores partes do conteúdo? É importante você procurar entender mais, tá? Outro ponto, pesquise. Tem um povo aí que ama o TikTok. Tem um povo aí que ama o Kawaii. Pois pesquise lá nessas plataformas pessoas que falem sobre a área de recursos humanos, sobre TikTokers que falem sobre departamento pessoal. E aí você não só se diverte, mas também vai aparecer no seu, vamos dizer assim, no seu feed, coisas voltadas para a área de trabalho. Porque assim, a gente normalmente usa muito a internet para entretenimento. Mas, além de entretenimento, a internet pode sim ser uma forte ferramenta para aprendizagem. E a gente se esquece disso. Então, procure mais, pesquise na internet, assistente de recursos humanos, cálculo trabalhista, recrutamento e seleção, desenvolvimento e treinamento. Pesquise sobre. Quando a gente começa a pesquisar, os algoritmos eles começam a mandar para a gente mais informações do que a gente pesquisou, né? Porque ele vê que você se interessa pelo tema. E aí ele começa a te enviar postagens-chave sobre isso. Então, você, além de ver o seu entretenimento de todos os dias, você ainda vai também passar por coisas que tenham a ver com o que você está se qualificando. Isso é muito importante. Então, vídeos do YouTube, formações na área de recursos humanos, não deixe apenas o que a professora fala aqui na sala de aula. Pesquise também. Incremente o que você tem a aprender, tá certo? Então, é uma das dicas aqui, a quinta dica. E a sexta dica é a avaliação. A avaliação, ela não é apenas para ser estudada num dia, né? Não vale a pena você perder tempo apenas ficar com avaliação, avaliação, avaliação e não estudar. Então, eu vou mandar para vocês bem discriminado todas as informações, mas eu quero que você estude. Teve até um aluno em um outro grupo que falou assim, né? Eu mandei o slide e aí falei, gente, no teu slide tá as respostas das 5 questões que vocês têm a responder. Aí o aluno disse assim, não, eu prefiro eu mesmo responder por mim, Ana Paula, não vou olhar as respostas. Eu disse, tranquilo, né? A minha ideia aqui é de mandar mais mastigado para que você que não tem tempo possa fazer. Mas se você quer estudar, é melhor ainda, né? O meu intuito aqui é facilitar a vida de vocês, tá certo? Então, vocês estudem, procurem mais, porque isso aqui é importante, além do certificado, além de passar numa avaliação, que você de fato aprenda, né? É essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Memorizar. Ana Paula, eu vou memorizar aqui. Com o tempo, o cérebro já apaga. O cérebro só guarda aquilo que é importante. Já até tinha comentado isso. Então, não só memorize, procure de fato aprender. Quando a gente aprende, né? Então, o que aprendemos, não esquecemos nunca, uma vez que a aprendizagem nos transforma. Então, quando de fato eu aprendo, não esqueço. Aprendi, consegui conectar com as minhas vivências da vida, não esqueço. Então, depois eu ensino a vocês aqui que pode ser adiante, Rafael, eu vou lá e lembro e explico para vocês, tá? Por quê? Porque, de fato, eu aprendi. Aprendi na peia, aprendi porque era importante, porque o pessoal estava me enrolando na rescisão, né? Eu me lembro que a minha primeira rescisão eu fui enganada. Eu cheguei lá muito feliz, né? Que primeiro trabalho, foi demissão sem justa causa. Aí o homem me deu na mão dinheiro, ó. Me deu assim um bolo de dinheiro, tinha cédula de 50 de R$ 100. E eu, meu Deus, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Eu saí de lá quase beijando o ovo, beijando a mão, assim, né? De tanta felicidade. Só que alguns anos depois, passou, eu fiz um curso de RH, Recursos Humanos e Cálculo Trabalhista. Eu peguei aquela rescisão, fui recalcular, fui entender. Ele não tinha pago meu aviso prévio, indenizado, né? Ele não tinha pago algumas informações de 13º salário, ele tinha me enrolado. E eu não sabia calcular essas coisas na época, saí muito feliz, agradecendo ele.
Então, aquele ditado, quando diz assim, quando a gente não tem um conhecimento, né, ah, tudo é bom, eu não tenho conhecimento. Então, quando eu recebi aquele dinheiro, para mim foi a alegria do mundo. Eu não sabia que estava errado, tal, né? Então, por vezes, nós somos enganados diariamente e você não sabe. Né? É enganado no cálculo das vezes dos seus descontos e você não sabe, é enganado na rescisão, é enganado no 13º, nas férias e você não sabe. Então, gente, um curso como esse, mesmo que você não vá atuar na área, ele vai te ajudar a entender mais sobre os seus direitos. Isso é um diferencial que era para você ter lá no ensino médio, talvez. Ensinando você a calcular a sua rescisão, ensinando você sobre os impostos, ensinando você sobre entender melhor sobre FGTS, né? Sobre o desconto do INSS, sobre todas essas informações que muitas vezes a gente não sabe. E quando vai para o mercado de trabalho, vai ser uma rescisão. Hoje em dia não é mais obrigatório homologar a rescisão, então, quem é que vai estar por você? Antes tinha um sindicato para dizer se estava certo ou errado o cálculo. Hoje em dia não tem mais, né? Não é mais obrigatório levar para o sindicato. Você tem 10 anos de empresa, acabou o contrato ali, se você não paga o sindicato, não é obrigatório levar homologar no sindicato. E aí, às vezes o patrão de má fé enrola, que você não sabe. E fica feliz com o dinheiro que recebeu, porque não sabe que está errado. Tá certo? Então, esse curso que você se inscreveu, mesmo que você diga que eu li aqui nas apresentações que algumas pessoas não queriam se inscrever nele, né? Eu lembro que teve acho que umas 2 ou 3 pessoas que disseram assim, Ana Paula, não ia me inscrever no curso de RH, mas acabei me fazendo. E eu digo, se você está aqui hoje, não é tempo perdido. A área de recursos humanos, de departamento pessoal, é muito importante. E o DP, você entender sobre cálculos trabalhistas, te ajuda a não ser enganado, tá certo? Então, não desista desse curso, participe, estude, leia, porque isso vai evitar que você passe aí por maus bocados com esse pessoal que gosta de enganar as pessoas, tá? Com os cálculos trabalhistas. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal, né? Aproveitando para indicar o Clube do Livro de Fortaleza, mas que tem participantes de todo o país, né? Já tinha lido que a Juliana tinha comentado. Vamos ver aqui, Alex comentando muito melhor lidar com gente de que com cálculos. Alex, eu acho que os dois são complicados. Eu me lembro que teve uma época que eu disse assim, depois, quando eu trabalhava de coordenadora, aí eu, meu Deus do céu, pedi demissão, né? Da coordenação, pedi demissão. Aí eu disse, nunca mais trabalho com gente. Fui para o interior, pensei que eu não ia mais lidar. Hoje você acha que eu vou trabalhar com plantinha, vou trabalhar com animal, vou trabalhar com qualquer coisa, menos com gente. Turma, aonde você vai trabalhar com plantinha, vai ter que vender a plantinha, você vai ter que trabalhar com gente. Vai trabalhar com animal, tem um dono do animal. Então, ai, meu Deus do céu, não tem forma de você fugir disso, né? Você sempre vai lidar com gente. E aí, com cálculo, vai vender alguma coisa, tem que calcular, não tem jeito, né? Vendeu ali três três coisinhas. Ah, você tem que fazer 3 vezes o valor da venda, né? Então, o cálculo está presente em tudo. Então, os dois são terríveis, mas a gente não consegue se sair deles. Yasmin, nós nos tornamos vítimas da nossa própria ignorância, verdade, Yasmin? Pois é, e a gente ainda fica feliz, né? Na época eu fiquei muito feliz. Comprei lá um monte de coisa para mim, porque eu tinha, menina, eu me senti rica, assim, sabe? Por alguns dias. Vamos ver aqui. E acontece muito hoje em dia por falta de conhecimento. Exato. Né? Por falta de conhecimento, a gente acaba não sabendo o que reclamar, certo? Então, turma, essas dicas, vamos aqui, foram 7 dicas rápidas. Essas 7 dicas foi para que a gente comece já com a propriedade de que aprender não vai depender apenas do Senai e nem tampouco da professora aqui, né? Vai depender de você. Falei até mais devagar aqui que eu não sei o quê, né? Você é o protagonista da sua vida e da sua aprendizagem. Não terceirize isso a ninguém.
Você é o responsável, sim. Ana Paula, mas é muito corrido o tempo. Eu sei, turma. Pense que eu sei. Eu estou aqui correndo contra o tempo, né? Estou fazendo licenciatura de matemática amanhã aos sábados. É as minhas aulas. Faço especialização em design educacional. Quarta-feira à noite é minhas aulas. Por enquanto está em greve IFCE, né? O IF, que é o Instituto Federal, que eu faço de Curitiba. É, por enquanto está em greve, né? Mas normalmente às quartas-feiras eu faço especialização em design educacional. Fora a correria do trabalho e dar conta de tudo isso. E eu estou falando isso não para dizer que é menos ou que é mais do que o seu trabalho. Cada um tem uma rotina puxada. Essa é a realidade de todo mundo. No entanto, a gente tem que saber priorizar a educação, porque o trabalho, hoje a gente tem, amanhã eles dispensam a gente. E se a gente não tiver qualificado para o mercado de trabalho, a gente não consegue se empregar novamente. Aí fica você à margem da sociedade e o mercado lhe cobrando um currículo perfeito, a qual você não tem tempo de fazer. Então, a gente tem que sim priorizar o conhecimento, mesmo que você esteja hoje trabalhando de carteira assinada e prevendo, né, nunca mais ser demitido. Eu digo a você, não deixe tudo só a cargo da empresa. A empresa hoje ela te quer, amanhã ela pode te dar um pé na bunda. E você disser, meu Deus, eu fiz tudo por essa empresa. Finais de semana, às vezes uma viagem que tinha, eu não fui. Eu me dediquei tanto e acabei eles me demitiram sem nenhuma dificuldade. E aí você vê que tudo que você fez foi em vão. E aí eu falo, gente, estude. Porque quem estuda tá difícil, mas quem não estuda, tá certo? Então, vamos correr atrás. Isso é muito importante, tá certo? Então, essas dicas foram para que vocês, de fato, sejam protagonistas desse processo de aprendizagem. Depois, tadã, trajetória de vocês de aprendizagem, né? Comece por aqui no fórum de apresentação. Fui lá no privado de vocês, mandei mensagem no grupo, botei mensagem. Se apresente, é uma das atividades primeiras. Primeira coisa, comece fórum de apresentação. Depois, Ana Paula, tutoria na plataforma. Entrou lá, saiu, assistiu lá bem rapidinho o vídeo, já está ok. PDFs, né? O PDF do EAD Senai, técnicas de estudo e o vídeo do Senai. Show? Isso aqui até o 5 é aquela primeira atividade assim, que tem na assistente de recursos humanos. Se você acessar, tem 5 atividades lá. São essas 5, né? Fez essas 5, aí tem lá, rotina de RH. Lá na rotina de RH vai ter o quê? Material de estudo, atividade 1, atividade 2, webconferência, que é essa gravação que está hoje, né? Está sendo gravado. Eu vou colocar no YouTube e depois eu coloco o link na webconferência, tá? Então, pessoal, professora, eu assisti a webconferência, não tem nada. É claro que não tem, não teve aula, gente. Só vai ter depois dessa aula que vai estar lá, né? Enquanto não tem essa aula, não tem nada, né? É isso. Então, webconferência, amanhã vai ter o vídeo de hoje, tá certo? E satisfação, e avaliação de satisfação, que eu espero que vocês me avaliem muito bem, né? Mas é isso. Aí vai ter uma outra atividade, que até foi uma das alunas que perguntou assim, professora, eu fiz todas as coisas e mesmo assim ainda está faltando uma. Porque se vocês verem, no final fica como se fosse 11 atividades. A 11, o que é? A avaliação de participação. Sou eu que coloco a nota. Mas como é que eu faço? Eu coloco a nota, se você fizer atividade 1 e 2, eu já coloco 10 para você. Já, né? Porque para mim é o termo mais importante. Essas atividades tá ótimo, tirou nota boa, tá ótimo. Coloco lá a sua nota 100, tá certo? Então, deixa eu ver aqui o bate-papo, chat.
A Jaqueline comentando que temos que ter múltiplos conhecimentos e habilidades. Exato, Jaqueline. É aquela questão que o mercado ele está tão, um fluxo tão intenso, que se eu não tiver uma, tipo assim, várias habilidades, eu posso ficar ali a mercê, né? A mercê do mercado. Isso é ruim demais. Eu tento sempre passar essa visão mais holística, uma visão do todo. Eu sei que muita gente fala, Ana Paula, é importante ser especialista em algo, né? Eu acho que a minha especialização é, é muito na área educacional, né? Mas tanto é que, tipo assim, eu já trabalhei em escritórios, vários escritórios. Pela minha mãe, eu estaria no escritório agora. Ela não gosta que eu lecione. Ela disse que é melhor estar em escritório, mas eu digo que financeiramente é melhor estar lecionando. E aí, mas as minhas habilidades, elas me permitem, né, permear entre o mercado, entre a área educacional, entre a área de tecnologia. Vocês vão ver que eu vou falar muito de tecnologia exatamente por causa disso, que eu estou cada vez mais entrando nessa área tecnológica, que é o que está indo, né? O mercado está atendendo para isso, e é lógico que eu beijo nem nada, já estou me capacitando. Vamos ver, Yasmin vai ter uma espécie de frequência. Yasmin, eu mando para você apenas um link do formulário. Acho que agora que vai dar 8 horas, 8h30, eu mando, que só é o nome de vocês. A partir do nome de vocês, eu confirmo lá na plataforma a presença de vocês, tá certo? Mas outro ponto, que aí às vezes as pessoas me perguntam, Ana Paula, eu assisti depois, como é que você faz esse acompanhamento? Fica o link do vídeo e fica o link da frequência também embaixo. Então, se você assistir depois, vai ter um link lá embaixo chamado frequência que você pode colocar também, tá certo? Vamos ver a Silvia comentando aqui que algumas empresas só lhe enxergam enquanto você está dando 100%. No dia em que você der 99% é aquele dia que vai ser lembrado, porque então a gente não se prenda muito à empresa e sim a estudos, com certeza, viu? Eu aprendi isso, apesar de que normalmente estou eu que peço demissão das empresas, mas por que que eu aprendi isso? Uma tia minha, ela se dedicava a essa empresa como louca mesmo. E aí, o que que aconteceu? Ela foi para um forrozinho um dia assim, um dia comum dela, ela foi para um forró no sábado, aí aconteceu lá um tiroteio, o povo saiu correndo e ela caiu. Ao cair, o povo passou por cima dela. Ela quebrou as duas pernas. Com esse afastamento que ela teve, né? é, Justificado e tudo mais, teve atestado, quebra da perna e tudo mais. Quando ela voltou da empresa, com menos de um mês, né? Porque teve o período de. Ela volta, né? Aí tem aquele período de, vamos dizer assim, de segurança, estabilidade, depois de ter voltado pelo INSS, né? Passou o período de estabilidade, demitiram ela. E aí você pergunta, mas meu Deus, o que foi que aconteceu? Caiu os números dela, né? Querendo ou não, ela voltou, demorou a voltar, quando voltou, os números caíram, demite, tá certo? Infelizmente. E aí, vocês que estão trabalhando em área vão trabalhar cada vez mais em área de recursos humanos, é claro que a gente é muito empático, é humano. Mas as empresas, elas trabalham com lucro, né, e com dados. É isso. Vocês vão entender muito que, por vezes, vocês vão ter que realizar demissões ali, processos de demissão com bem humanos, é claro, mas vindo que é muito mais por estatística, né? Uma quantidade de estatística X que tem que ser demitido. Infelizmente, às vezes acontece isso, tá? Ah, sobre a atividade 2 que fala sobre o menino que só tem uma chance. Estou com dificuldade, não sei por onde começar. Show! Essa atividade, ela é uma das que já é, que tipo assim, não é obrigatória nesse material, tá certo? Por que nesse material? Porque houve uma reformulação desse curso. Antes desse curso, ele era duas unidades curriculares e era 180 horas. Ele foi reformulado e foi tentado tirar algumas coisas deles. Mas eu acredito que na base geral ainda ficou na apostila algumas coisas. Por isso que às vezes o vídeo trava, né? Eu vi alguns comentando que o vídeo não estava pegando. E aí não é obrigatório essa atividade, tá certo? Provavelmente, quando for no dia, eu vou passar e vou comentar sobre ela, tá? Um vídeo aqui para a gente assistir e comentar sobre.
mas não vamos fazer a entrega dessa atividade, de fato. Eu vou só permear, falar sobre ela na sala de aula mesmo, tá? A discussão vai ser em sala de aula, vou querer que vocês participem, talvez por alguma plataforma específica, algum comentário, mas não vai precisar entregar, tá certo? É interessante isso. Vamos nós, então, Ana Paula, quanto a essa questão aqui da nossa trajetória de aprendizagem. Vou entrar lá na plataforma agora, para que a gente já comece a ver, e depois eu volto aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho voltado para recursos humanos, tá certo? Mas, como eu sei que também vocês estão ansiosos para ver as atividades, e a gente está falando sobre a trajetória aqui, nada como a gente já ir acompanhar tudo isso. Ah, fico muito feliz, estou vendo aqui um quantitativo excelente de pessoas assistindo a aula, tá? Muito obrigada pelo compromisso de vocês de estarem aqui assistindo a aula na sexta-feira. Fico muito grata à presença de vocês, tá certo? Vamos nós. Jaqueline, parabéns por todas as habilidades, Ana Paula, você inspira para todos. Ah, obrigada, Jaqueline. E eu vou lhe falar, tá? É, Ao 15, 14 anos, com 14 anos, de 14 para 15 anos, eu estava grávida, né, no ensino médio, sem perspectiva de vida. Minha ultrassom deu que meu filho tinha hidrocefalia, minha gravidez foi de risco, e eu me vi assim, num mundo meio que sem recursos. Meu marido, na época, né, que eu tinha um marido, eu deixei ele, já estou em outro relacionamento, mas na época estava desempregado. Eu sou de comunidade e para mim foi um período bem complicado. Quando meu filho nasceu, né, ele nasceu prematuro, ficou internado, tinha hidrocefalia, fez cirurgia. A hidrocefalia é algo no cérebro, né, teve que fazer uma cirurgia que colocava de forma artificial essa veia, né, onde leva a água, né, do cérebro para o estômago. E com 3 meses ele veio a falecer, veio a óbito. E diante daquele caixãozinho dele, eu fiz uma promessa para mim mesma, sabe? De que o meu próximo filho não iria passar pelo que ele passou. Então, fiz o possível, estudei, me dediquei para que eu pudesse ter o currículo que eu tenho hoje. São 17 anos, né? Eu estou contando algo de 17 anos atrás. Hoje eu tenho 32 anos. 32 anos de luta, 32 anos tentando ajudar minha família a melhorar. Eu posso dizer, né? Minha irmã hoje graduada, especialista, meu irmão hoje graduado, empresário, e eu posso dizer, eu como irmã mais velha, que consegui incentivá-los, eu consegui mudar a minha realidade, mudar a realidade da minha família através da educação. Então, eu escolhi essa profissão de ser educador exatamente para passar esses conceitos de que sim, a gente pode mudar a nossa realidade de vida. Sim, a gente pode se ver diante do nada e decidir, né, fazer diferente. Sim, a gente pode quebrar correntes que nos prende por gerações, né? É fácil? Não. Até hoje eu tenho lutado, né? Não é fácil. Mas quando a gente se dedica a algo, quando a gente paga o preço por algo, aquilo vem, porque você está com garra e você está com foco. Foram agora, desse período que eu estou contando a vocês, se passou agora 17 anos, né? Ano passado eu engravidei novamente, minha filha, consegui comprar o quartinho dela, aonde estou aqui agora, né, que é um escritório, mas antes era o quartinho dela. Infelizmente, faltando 4 dias para ela nascer, eu tive um pique hipertensivo e ela veio a óbito. Mas, mas eu posso dizer que o que eu pude fazer para que ela tivesse tudo do bom e do melhor, eu fiz. Desde um plano de saúde de qualidade, com médico, acompanhamento, desde o quartinho maravilhoso que eu desenvolvi, enfim, né? Deus ainda não quis que eu fosse mãe. Mas
eu tenho feito essa minha trajetória de fortalecer a minha família voltado para a área educacional, tá certo? Então, de fato, se eu estou hoje aqui com vocês, é porque eu amo compartilhar conhecimento, né? Como eu falei, a minha mãe diz assim, é para estar no escritório, mas não. Eu gosto de compartilhar conhecimento e contar um pouquinho mais da minha história, da minha forma como a educação mudou a minha vida e pode mudar a sua, né, também. Então, Jaqueline, obrigada, viu, pelo comentário. Eu me emociono sim, mas é algo que eu gosto de compartilhar, porque eu sei que pode motivar alguém, tá certo? Então, não é algo que eu guardo, sim, é algo que eu compartilho várias vezes, toda vez eu me emociono, tá certo? De quem são aqui? Vamos nós. Vou aqui compartilhar nossa tela. Obrigada, Alessandra, obrigada, Suiane, obrigada, Jaqueline, e Eliana também. Obrigada, viu? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha telinha. Gente, essa tela que eu estou compartilhando com vocês, deixa eu ver se está aparecendo, apareceu agora. Essa tela que eu estou compartilhando com vocês é referente ao curso. Era para ter 300 pessoas, teoricamente, aqui, né? Porque são 5 turmas de recursos humanos. Cada turma com 60 pessoas, ó. 60 membros, tá? Esses 60 membros, o que é que eles têm que fazer? O fórum de apresentação, olhar tutorial da plataforma, EAD Sinai, técnicas de estudo, tá? Esse aqui é o primeiro tópico de vocês. Então, Ana Paula, comecei com o fórum de apresentação, venham aqui no tutorial, venham, ó, tutorial. Clico na plataforma, clico aqui, entrei. Vi o tutorial rapidinho, né? Clico aqui no tutorial, saí. Ao sair, vejo que já fica aqui, ó, concluído. Vocês estão vendo? E já vi com a pontuação 100, ó, do ladinho, pontuação 100. Então, eu peço a vocês que entrem em cada caixinha dessa. Viu que eu nem fiz muita coisa não, né? Eu Assistindo entrei aula, e vamos assistir saí. comigo. Ao entrar e sair, já foi o suficiente para que a plataforma reconhecesse essa ação e já colocasse ali como concluído, tá certo? Então, peço a vocês que já façam essa ação após o nosso encerramento da aula, se você ainda não fez, de acessar aqui no fórum, deixe um comentário rápido, aqui no tutoria da plataforma, EAD Senai, técnica de estudo, e Senai e Ceará. Fez isso? A gente vai para a nossa segunda atividade, que é rotina de RH, que até o pessoal diz assim, professor, eu me inscrevi em um curso e agora está precisando 2. Ó, para mim, mas calma, não é 2, né? É só a continuação, complemento do outro, tá? É porque 5 fica num e os outros 5 ficam na outra, tá certo? Aí os outros 5, material de estudo, e tá aqui as atividades que vocês precisam fazer de fato, ó. Então, é que você estava até falando, professora, qual é a atividade que eu tenho que fazer? Essa daqui e essa outra. Aqui vai ficar a gravação dessa aula de hoje, a avaliação de vocês, e aqui sou eu que coloco. Veja que tem um cadeado, tá? Tarefa manual, é porque sou eu que tenho que inserir a nota de vocês. E eu já inseri de 10 pessoas. Significa dizer o quê? Que 10 pessoas já concluíram a atividade 1 e 2. É isso que significa, tá? Só dessa turma aqui. Se eu for olhar para as demais, deve ter mais gente que estão concluindo já. Ana Paula, eu já posso fazer? Pode. Mas o que é importante? Ó, eu estou olhando aqui, ó, dois usuários reprovados. Significa dizer que 2 pessoas que tentaram fazer essa atividade ficou com menos de 60. E agora, Ana Paula, eu perdi o curso? Não, você pode responder novamente, e novamente, e novamente, e novamente, até você tirar uma nota maior do que 70. Mas agora eu vou dar um chazinho para vocês, né? Porque eu vou entrar e a gente vai debater essas respostas juntos, tá certo? Então vamos nós. Já dando o chá, né? Bem aqui facilitando a vida de vocês. Vamos ver quantas questões tem nessa atividade. Temos 1, 2, 3, 4, 5.
É muito moleza, é muito moleza. No meu tempo não tinha essa moleza, não, né? No meu tempo era 10 questões, as coisas. Então, vocês só têm 5 questões, gente, para fazer nessa atividade um e mais 5 na atividade 2. Sendo que é isso que garante o teu certificado. É isso que está faltando para que você garanta o teu certificado. Então, o que é que eu falo? Mas, porque senão você fica se confiando, chega o dia 29 de junho não tem feito. Perde o curso porque não fez essas atividades simples, tá? E muitas vezes acontece isso. E olha que eu fico perturbando o pessoal no WhatsApp. Faça atividade. O povo não faz. Vamos ver as questões. Durante nossa jornada no volume 1 do livro, exploramos sobre a importância da comunicação. Baseados em estudos, marque verdadeiro para as alternativas verdadeiras e falso para as alternativas falsas, né? E aí vamos nós. Sem a comunicação, o ser humano torna-se incapaz de resolver problemas. Não se aprofunda em conhecimentos, não amadurece experiências. Com isso, a relação pessoal não se fortifica. O que é que vocês me dizem? Né? Vocês acham que isso é uma pergunta verdadeira? É uma pergunta falsa? O que é que vocês acham? Hum, a Joyce perguntando onde é que vem a nota, né? Joyce, quando a gente terminar aqui, eu vou mostrar para você a nota, tá certo? E aí a gente vê onde é que vem de novo essa nota. Pronto, Yasmin, verdadeiro, verdadeiro, perfeito, gente. Faz de fato muito sentido as pessoas estarem direcionando para o verdadeiro, porque a falta da comunicação faz com que a gente tenha todos esses problemas, né, de muitas vezes relacionamento, não só na empresa. Se a gente parar para pensar, os nossos principais problemas familiares é por falta de comunicação. Seja falta de comunicação com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, com o tio, com a tia, com a sogra, seja com quem for. Mas, na grande maioria, é falta de comunicação, tá certo? Então, ok, verdadeiro. Vamos para o próximo. A importância da comunicação está vinculada à sua capacidade de criar um sentimento para a informação e depois repassar ou compartilhar esse significado por meio apenas da linguagem escrita, verdadeiro ou falso. É, acho interessante, né, que até para concurso público eles falam, quando tem essa palavra, apenas, somente, né? Já são essas palavras totalizadoras, a gente já chama a atenção aqui para dizer o quê? Que não é verdadeiro, né? Que é falso. Quando tem esse totalizador aí, exatamente, a turminha está participando aqui dizendo que é falso, isso mesmo, tá? Porque quando ele fala apenas da escrita, da linguagem escrita, ele está tirando aí a linguagem verbal, né? A linguagem não verbal, os símbolos, que muitas vezes a gente pode estar fazendo aqui, os gestos, né? E vários outros tipos de linguagem que existem que podem facilitar os meios de comunicação, tá certo? Vamos ver aqui um outro ponto. Na fala, podem-se usar recursos que ajudam no entendimento, enquanto na escrita é necessário que o texto esteja claro. O assunto seja bem organizado, além de conter todas as informações necessárias para que o leitor compreenda a mensagem. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Olha aí, a Yasmin já foi colocando aqui. Exato, né? Por que que é verdadeiro, Ana Paula? Olha, ele fala assim, ó, na fala podem ser usados recursos que ajudam no entendimento, né? Enquanto na escrita é necessário que o texto esteja claro. Imagina só, você quando está lendo um texto, além dali aquelas leis, né? Uma lei, sai uma lei nova, aí você vai tentar ler. Aí tem vários tópicos ali, palavras que são técnicas, e aí você já sente uma dificuldade para interpretar esse texto maior do que um texto comum do dia a dia. Por quê? Por causa que os recursos, né, nem a estrutura,
muitas vezes os recursos ali, as palavras técnicas, né, estão dificultando ainda mais o seu entendimento. Então, tá certo, tá? É verdadeiro. Agora vamos para a próxima. As comunicações orais são muito utilizadas em entrevistas, reuniões, telefones, apresentações. É a conversa em si. O que é que vocês me falam? Faz sentido? Comunicação oral, né? Muito utilizado. Faz sentido, né? Tá pouco. A frase tá estranha, porque as comunicações orais, mas faz sentido, tá? Porque quando a gente está falando aqui da questão que por entrevista, reuniões, telefones, apresentação, está aqui eu conversando com vocês, a gente está utilizando o recurso da comunicação oral, né? Então, sim, faz sentido. Vamos para a questão 2. Ainda falando em comunicação, é o livro que traz o termo feedback, baseado no que você estudou, assinale a alternativa correta sobre uma das funções do feedback. Uma das funções do feedback é organizar as ideias de um texto. O feedback funciona um acompanhamento que avalia até que ponto as mensagens estão sendo recebidas de forma clara. Na comunicação, o feedback tem função apenas na comunicação escrita, e uma das funções principais do feedback é ajudar o emissor a estudar melhor o seu texto. O que é que vocês acham? Qual seria o item aí? A, B, C ou D? Olha aí, B, perfeito, Yasmin. O feedback funciona como um acompanhamento, né, que avalia até que ponto a mensagem está sendo recebida de forma clara. Perfeito, é isso mesmo, tá? E aí, no feedback, é importante a gente sempre ter um acompanhamento, que eu sempre uso como técnica expliquei algo, aí a pessoa diz, entendeu? A pessoa entende. Fica calando, né? Aí eu digo assim, pois me explica aí, né? Mas poderia me falar um pouco do que você entendeu? Isso faz com que a pessoa te retorne o feedback do que ela entendeu. E às vezes a pessoa até entendeu, mas entendeu de uma forma diferente do que você queria passar. Então é importante deixar que a própria pessoa, né, fale o que ela entendeu. Isso é interessante, porque às vezes você fala assim, então me fala o que tu entendeu. E aí a pessoa começa a falar e tu fica, ela entendeu totalmente diferente. Vá, tanto que eu queria passar, não, né? Mas foi o que ela entendeu, né? Entenda que o que eu falo agora, eu tenho responsabilidade pelo que eu falo. O outro, ele vai entender a partir das vivências dele. Não precisa não. A partir desse processo, o que é que eu me garante? Me garante que o que eu falei, eu sei, mas o que o outro entendeu, eu não tenho como ter certeza, né? A nossa vivência vai nos fazer entender mais ou menos. O que eu falei hoje até agora, muitos de vocês sentiram na pele, já vivenciaram. Então, vocês conseguem entender de forma mais clara. Pode ter outras pessoas que é outro mundo, é outra realidade. E ela não vai sentir a mesma coisa, o mesmo impacto da comunicação que eu falei, tá certo? Então, a comunicação tem muito dessa subjetividade, que é o ser humano. O ser humano é muito subjetivo, né? Vamos para o terceiro. Durante nossas aulas, estudamos sobre a importância de dedicar um tempo para a elaboração de um bom currículo, e a gente vai estudar isso, tá? Não se preocupem, não. Sendo assim, assinale a alternativa correta sobre os aspectos essenciais que devem compor o currículo, né? E aqui, o que seriam essas situações essenciais, né? Temos dados pessoais, todas as questões têm, certo? E esses dados pessoais, é claro que a gente vai ver que não são todas as informações, né? A gente vai ver que nem tudo precisa colocar de dados pessoais aqui, né? Mas vamos ver, todos têm habilitação acadêmica, todos têm experiência profissional e estágios, ok. Onde é que muda aqui? Ó? Experiência na igreja, curso de formação em trabalho voluntário, certo? Vamos entender que possa ser que isso faça sentido para quem ainda não tem nenhuma experiência, né? Então, eu não tenho nenhuma experiência, Ana Paula. Vale um trabalho na igreja? Vale, né? Você é tesoureiro lá na igreja.
Você cuida das crianças lá, né? Tem uma parte responsável ali por acompanhamento das crianças. Você é responsável por eventos da igreja. Vale essa experiência? Vale, né? Cursos de formação e trabalho voluntário. O trabalho voluntário é muito bom. E os cursos de formação também. Então, aqui eu não tenho nada a julgar ainda não. Vamos ver o outro. Curso de formação profissional, que acho que é profissional, idiomas, informática e informações adicionais, né? Aqui tem experiência no exterior, experiência nas igrejas e idiomas. Experiência no exterior, experiência na igreja, idiomas e instrumentos musicais. Esse que tem instrumentos musicais, e aí é claro que é bem, vamos dizer assim, o que eu costumo dizer que nessa perspectiva dos instrumentos musicais e tudo mais, né? É muito do processo de qual seleção você vai fazer, tá? Ana Paula, eu estou fazendo a seleção que é voltada para uma área que não tem nada a ver com música. Não faz sentido eu falar sobre instrumentos musicais, tá? Então, Ana Paula, mas eu vou fazer uma seleção que tem a ver com esse processo musical. Aí sim faria sentido. É igual como às vezes a pessoa faz vários cursos, aí ela coloca ali 1000 cursos dela. Faz sentido? Não faz. Por que que não faz sentido, Ana Paula? Porque nesse caso, né, não faria sentido porque ela não iria estar fazendo essa seleção exatamente para isso. Tá ok? Então, aqui, para essa questão, seria dados pessoais, habilitação acadêmica, experiência profissional, estágios, cursos profissionais, idiomas, informática e informações adicionais, tá? Para essa pergunta. Mas a gente vai ver que, como eu falei para vocês, dependendo da situação, eu estou começando agora, não tenho nenhuma experiência. Então, eu poderia colocar, sim, um processo da igreja que eu tinha feito como tesoureiro, como dependendo da vaga, tá certo? Só para explicar para vocês, que eu sei que várias pessoas já devem ter ouvido falar disso. Então, dentro dessa perspectiva, a resposta certa para essa questão, tá certo? Que a gente sabe que é uma questão de marcar, então tem que ter uma resposta certa, seria o item B, certo? Mas é claro que lembrando que você vai adaptar o seu currículo para as demandas do mercado, né? O que é que eu estou falando com isso, Ana Paula? Não tenho nenhuma experiência, vou direcionar para aquilo que pode me ajudar. Deixa eu ver o que é que o pessoal está comentando aqui, né? Pronto, se você tinha comentado B, perfeito, B, B, B. Maravilha, é isso mesmo. A Yasmin tinha comentado, né? Antes de aprender a fazer currículo de forma certa, eu colocava todas as minhas formações de uma vez no currículo. Me inscrevia para a vaga de atendente de caixa e deixava o curso técnico em enfermagem. Oh, meu Deus do céu. A gente às vezes faz essas coisas, né? E aí, hoje em dia, eu tenho mais de um currículo feito, perfeito, com formação que se complementam melhor, são mais focadas. Exatamente, Yasmin. Yasmin falou tudo, tá? E eu vou contando aqui também algo que eu passei, que era assim. No começo, quando eu comecei a fazer currículos e tudo mais, o que é que eu errava muito? Eu botava o cargo. Minha primeira experiência, atendente, garçonete, na Camarão Box, ali no Del Passeio. Então, eu botava cargo, atendente, o período. E aí, eu queria muito entrar na área administrativa, mas eu não conseguia, só aparecia vaga de atendente, só aparecia vaga de atendente. E aí eu falei com o professor na época na SOS Computadores sobre a situação que eu queria ir para a área administrativa, né? Ele disse, mas Paula, por que tu não coloca nas atividades exercidas algo que tenha a ver com a área que tu quer entrar e que tu fazia? Eu disse, sim, professor. Aí ele falou, o que é que tu faz? Eu comecei a falar para ele, né, as atividades que eu fazia, ele, pronto, Ana Paula, tu me contou aí que recebia nota fiscal, que tu verificava os produtos e que você que fazia o assinamento de cada nota que chegava da mercadoria. Aí eu disse, sim, eu era atendente, mas quando chegava a mercadoria, me chamava para me receber a mercadoria. Ou destaca isso no teu currículo. Gente, a vaga que eu consegui, minha primeira vaga que eu consegui na área administrativa foi numa transportadora.
na área de conferência. Porque eu destaquei que eu conferia material. E na transportadora, eles queriam alguém que tinha esse conhecimento em conferência, né? E como eu destaquei lá que eu era atendente, mas que fazia essa parte, meio que eles associaram. Então, ela consegue desenrolar essa parte de conferência. E foi daí que eu entrei na oportunidade administrativa, tá certo? Porque eu soube vender o peixe, destacar em atividades exercidas algo que conectava a área que eu queria entrar. Por que que eu falo isso? Às vezes você tem lá um cargo totalmente diferente, mas você faz coisas que têm a ver com RH. Às vezes você está em outra área, né, que nem tem a área operacional, mas você faz coisas que têm a ver com a área administrativa. Então, utilize isso a seu favor para te ajudar a entrar na área que você quer. Então, descreva as atividades, isso eu estou falando, não é para você mentir no currículo, é para você falar sobre as suas experiências, destacando o que vale a pena para a vaga que você vai concorrer, tá certo? Então, não estou aqui falando de mentir no currículo, estou falando de você utilizar as competências que você faz, mas direcionada para a sua vaga. E o que a Yasmin trouxe, né, de estar destacando ali, ó, de forma focada, isso é essencial. E foi naquela época que eu aprendi isso, né, de que eu tinha que destacar, a partir dessa minha experiência que eu tive, que fui para uma transportadora, atuei também na área de conferência, depois fiquei na área fiscal, me oportunizou várias outras coisas, tá? Mas por que que eu consegui? Porque eu descrevi as atividades que eu fazia. Antes só estava aparecendo para mim atendimento como garçonete, certo? Então é interessante essa possibilidade da gente vender melhor nosso peixe com as oportunidades que aparecem. Vamos nós para a próxima. Na quarta questão, assistente de RH, na maioria das vezes, atua no escritório. Dessa forma, em nosso primeiro livro, estudamos alguns tópicos importantes de informática, dentre eles Microsoft Word, já que você dedicou muito aos seus estudos, deverá em seguida assinalar, né? Verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui. É um aplicativo de edição de texto mais utilizado pelo público ao longo dos anos? O que é que vocês me falam? Verdadeiro ou falso? O Word, ele é utilizado? Verdadeiro, perfeito, é isso mesmo, tá? Verdadeiro. O Microsoft Word possibilita a formatação de texto, definindo destaque em palavras e expressões. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês me falam? Consigo formatar os textos no Word? É? Consigo, né? Muito importante, consigo fazer essas formatações, verdadeiro. O Microsoft Word permite a criação de tabelas personalizadas. Gente, no Word eu consigo fazer tabela, certo? Só que essas tabelas, elas não são lá essas coisas como no do Excel, mas eu consigo fazer tabela, tá certo? Então, sim, eu posso considerar como se fosse verdadeiro. Não é que o Word tenha sido feito para isso, né? Mas eu consigo fazer uma tabelinha simples. Microsoft não permite salvar os documentos no computador apenas em pendrive. E aí essa ficou bem óbvio, né? Pronto, a Ana Paula até botou já aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e a falsa, né? Pronto. Porque quando ele bota assim, ó, o Microsoft não permite salvar os documentos, aí essa seria a falsa. Perfeito. E aí vamos para a próxima. Você foi convidado para trabalhar como assistente de RH e sua atividade é desenvolver alguns gráficos por uma apresentação sobre alguns indicadores do setor de RH. Para a realização dessa tarefa, você vai precisar usar planilhas e fórmulas. Dessa forma, analise a alternativa abaixo e escolha a alternativa que apresenta o aplicativo mais adequado, né? E aí, vejam bem, a gente vai trabalhar com planilhas e fórmulas, né? Qual seria? Olha ali, aí a gente já colocou, a Silvia também, Maicon também.
né? Perfeito, Microsoft Excel, né? O Excel, tão conhecido como Excel. Vamos confirmar aqui, ó. Vou terminar, sim. Show. Pontuação 100, né? Olha aqui a pontuação 100. Vou sair. Show, sair. Deixar aqui no mute. Perfeito. Sair. E aí, o que é que eu consigo ver aqui? A atividade, consigo aproximar aqui ó, e ver minha pontuação. Foi 100, tá? Foi me perguntado, Ana Paula, como é que eu consigo ver minha pontuação? Ao me aproximar do concluído, eu consigo ver a pontuação. Foi 100. Outra coisa também, ao clicar aqui, ó, no ladinho antes de entrar, né, deixa eu sair de novo, não quero entrar, eu quero só clicar aqui, ó, na própria questão, ao clicar aqui, eu consigo ver, ó, pontuação 100, né? Então, a pontuação que eu tirei aqui nesse caso foi 100. Perfeito, eu consigo ver aqui. Na Paula, tem outro lugar para me ver? Também tem. Bem aqui, ó, tem esse relatório, esse símbolozinho de relatório na planilha, você também consegue ver o seu relatório. Aqui, se eu clicar, como eu sou professora, eu consigo ver o relatório de vocês, certo? Consigo ver aqui todas as notas de vocês bonitos, né? A notinha, né, de todo mundo. Então, vi aqui que uma pessoa já tirou uma notinha de 65, então ela precisa responder novamente para poder ficar com igual, né, ou superior a 70, tá certo? Isso é muito importante. Então, gente, acho que nesse ponto aqui agora, essa atividade 1 já respondi com vocês, e eu espero que no decorrer dessa semana eu olhe e todo mundo já tenha respondido pelo menos a atividade 1. Se eu olhar e não tiver, eu vou lá e vou cobrar você no privado para você fazer, cuidar de fazer, porque eu já respondi com você, certo? Vou botar esse slide, né? Vou colocar como se fosse slide e vou compartilhar no grupo também para facilitar a vida de vocês. Mas, como eu falei, que não seja apenas isso, que você também estude, certo? Vou colocar o link da frequência, mas a gente não terminou não, tá? Só para destacar isso. Vou colocar aqui o link da frequência. De ondas em meio às quadras de esporte e a infraestrutura. Colocar aqui o link da frequência, forms. Vou pegar o link da frequência e mandar para vocês, a florinha mesmo. Atividade, frequência, bem aqui, presença. Vou compartilhar esse link. E aqui, aproveitando que vocês já estão olhando, né, já estão vendo, presença, você só vai botar o e-mail que você tiver, não precisa ser o Senai, pode ser o seu mesmo normal, e o nome completo. É só o que eu estou pedindo, o nome completo de vocês, certo? Vamos nós copiar e já vou enviar aqui no bate-papo. Geral. Pronto, link da frequência. A Aline comentando, teria que sair a aula, pois, como eu estou no trabalho, já estou quase encerrando aqui. Perfeito, Aline, tranquilo. Deixa eu só abrir antes aqui, que eu queria pegar uma fotinha com todo mundo rápido. Né? Vou tirar logo uma fotinha rapidinho aqui, antes de você sair até. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cancelar aqui, rapidinho. Pegar as fotinhas com vocês, rápido. Pronto, sei todo mundo, o máximo de pessoas possível. Deixa eu só aumentar aqui para pegar todo mundo mesmo, ordenado. Show de bola. Fechar aqui para pegar mais gente. Olha aqui. São 3 áreas, tá? Então, vou tirar a primeira uma. O Cauane, sorriso lindo, Cleidiane também aqui. Olha aí, pessoal, um povo bonito. Vamos nós. Primeira foto. Show. Vamos lá, segunda foto aqui. Calma. Segunda foto, vou segurar sorriso. Ah, terceira foto, que é para pegar a terceira pessoa que está ali. Show, gente. Terceira foto. Show.
Turma, já tirei aqui as fotos. É, eu peço que quem tiver que sair, tá, pode sair tranquilo, mas assim, só mais um minutinho para me terminar, já estamos quase terminando, tá certo? Mas quem tiver que sair, tranquilo, gente, eu agradeço por você estar até agora aqui, tá certo? Sei como é que tem que sair, tá? Da próxima vez eu bem maquiada. Tranquilo, se preocupa não, tá ótimo, gente. Vamos nós, só para que a gente possa concluir aqui com êxito essa partezinha. Gente, só mais um pouquinho aqui. Por que que eu quero só que vocês tenham mais um pouquinho de paciência? Porque eu quero falar um pouquinho sobre esse mercado de trabalho. Quando a gente está ensinando adulto, o adulto ele tem que saber o porquê, que Ana Paula, que vale a pena eu estar aprendendo isso, né? Por que que é importante eu estudar sobre assistente de recursos humanos? Tem mercado? Possa ser que seja alguma das dúvidas de vocês. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre o que faz um assistente de recursos humanos, né? E aí, ó, o RH é uma sigla que abrevia a palavra recursos humanos. Isso é o conjunto de colaboradores de uma organização. Dessa forma, a base do setor responsável são as funções de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração e benefícios aos trabalhadores. Gente, tem empresa que tem tudo separado. Tem um profissional de RH, tem um profissional de DP, tem um profissional que fica com treinamentos e desenvolvimento, tem um profissional que fica com recrutamento e seleção, tem empresa que é tudo bem bonitinho. É claro que essas empresas são aquelas empresas maiores, né? Às vezes empresas com, vamos dizer assim, multinacionais, ou até nacionais, mas bem mais estruturadas, que têm um tempo no mercado. Vamos para a realidade das maiorias das empresas, né? A maioria da empresa ela quer um profissional, que seja o RH, o DP, que seja o psicólogo, que seja o recrutador, que seja o analista, que seja tudo um pouco, né? Essa é a realidade praticamente de quase todas as empresas, né? Quase todas, por que, Ana Paula? Porque tem, lógico, todas essas outras maiores empresas que têm tudo isso bem organizado. Então, quando a gente vem com um curso como esse, a gente traz essa abrangência também, que às vezes o mercado traz. Então, eu vou falar aqui desde ao cálculo trabalhista a situações de recrutamento e treinamento. Porque, por vezes, vocês vão ter que estar dentro dessa performance. Entender de treinamento, entender de desenvolvimento, entender de recrutamento, entender de seleção, mas também entender de cálculos trabalhistas, nem que sejam a base rasa, mas que tenha entendimento. Porque quando você vai fazer um processo seletivo, na grande maioria das vezes, eles querem que você tenha os dois conhecimentos, RH e DP, certo? Essa é a realidade do mercado. Ana Paula, eu posso sim entrar em uma empresa que tem ali só recrutamento e seleção, só a parte que eu quero? Sim, temos muitas, né? Essas maiores empresas, como eu falei, elas sim são mais focadas. Mas se você for começar assim da base, você vai ver que você vai ter que ter um pouco dos dois, tá certo? Então, essa é a realidade na grande maioria do mercado. Deixa eu ver aqui o comentário, né? Pronto, o pessoal já começou a colocar a presença. Vamos ver, pode ser outro e-mail. Sim, gente, pode ser qualquer outro e-mail, tá? Eu vou olhar pelo nome de vocês. O que eu peço é que os nomes estejam completinho. Só isso mesmo. Então, falando aqui ainda do profissional de RH, de recursos humanos, é quem gerencia e desenvolve as políticas e práticas relacionadas aos colaboradores de uma organização. Então, você vai estar próximo das pessoas, vivenciando com pessoas. Então, de fato, você tem que ser uma pessoa bem humana, tá? Para fazer um recrutamento com seriedade. Às vezes você vê uma recrutadora que não tem, ou recrutador que não tem empatia com aquelas pessoas, né? A pessoa vai lá, muitas vezes, com tipo assim, uma esperança, nem feedback dá, não dá retorno. Você fica com ansiedade, esperando o retorno, a pessoa nem tchuiu, né? E aí, o que é que custa, né? Pelo menos mandar ali aquela mensagem final. Às vezes, Ana Paula, sou sobrecarregada, perfeito, mas dei aquela mensagem de retorno, porque o profissional está ali angustiado, às vezes, com a expectativa de um retorno, né? Então, é importante que a gente se coloque no lugar. Se fosse eu,
né? Isso é muito importante. Outro ponto, perfil do profissional. Tem que ter uma boa memória, sim, porque você vai ter que lidar com pessoas, com... Ah, Ana Paula não tem uma boa memória agora, né? Gente, muitas vezes não é nem boa memória, é atenção. Falta você atenção. Aí diz, eu esqueci onde é que eu botei a chave. Você não teve atenção ao colocar a chave na mesa e agora está dizendo que esqueceu, mas foi falta de atenção, né? Então, tá certo, o Covid, Ana Paula, tem gente que assim, não, Ana Paula, o Covid fez com que a gente tivesse uma piora na memória, verdade. Mas, com certeza, quando a gente tem uma atenção maior nas nossas ações, aquela questão de estar presente, faz toda a diferença, né? Capacidade de concentração, determinação, dinamismo, paciência, lidar com gente não é fácil. Postura ética, você vai ter informações ali que muitas vezes são confidenciais. De uma pessoa que vai ser demitida, aí tu vai lá, conta para a pessoa, vai. Aí tu vai ser demitido também de outra pessoa, certo? Então, é algo que tem que ter uma postura ética. Fala, "Ixi, não posso falar, infelizmente, pode ser sua amiga, mas tu não pode falar algumas informações que tem lá. Salário do pessoal. Eu vi que fulano ganha mais que esse cano, vou lá contar. Pronto, aí dá confusão, certo? Proatividade, saber administrar o tempo, saber trabalhar sob pressão. Então, às vezes, né, chegou a data lá dos impostos, benefícios do pessoal, tem que cair sempre dia 5 de cada mês, quinto dia útil de cada mês o benefício, ó. Aí eu, um monte de coisa para fazer, esqueço. E agora vai ter que correr para trabalhar ali e entregar aqueles benefícios. Se atrasar o pagamento, aí não cai na data para todos os funcionários lá atrás de tu. Ei, meu vale alimentação não entrou. Ei, meu vale transporte não carregou. Ei, a folha de pagamento não entrou. Certo? Então, você tem que ter o sob pressão também. Senso de responsabilidade, exatamente por isso, porque você vai ter que ter muita responsabilidade, né? Tudo isso que eu falei, vale alimentação, benefícios no geral, salário. Se você ficar com DP, você vai fazer cálculos trabalhistas, né? Benefício do pessoal, seguro de vida daquela pessoa. Deus me livre, uma pessoa morre, tinha um seguro lá na empresa e você não colocou fulano. Imagina a confusão que isso não dá, né? Então é uma responsabilidade muito grande esse setor, tá? Ser organizado, exatamente porque trabalha com esse monte de coisa, ter autonomia e ter uma boa comunicação. E é por isso que nossa apostila começa falando sobre comunicação, tá? Que é crucial. Vejo aqui a Ana Paula comentando aqui RH, vejo muito psicologia organizacional, perfeito, sim, porque aí quando ela trabalha nessa questão de recrutamento, de seleção, de treinamento, de desenvolvimento, a psicologia faz muito, sim, sentido, né? Juliana comentando que algumas empresas divulgam vaga de RH e quando você chega a DP, é exatamente isso, Juliana. Na verdade, você chega a DP e RH, certo? É a mistura das duas. Você chega lá, né? É RH, e você chega, você vê que você vai ter que fazer duas funções no lugar de um. Vamos ver. Sou aprendiz de RH e fico responsável por passar os retornos negativos. Olha aí, Dave. E aí tem aquela questão de ser o mais humano possível, né? Porque a pessoa tá com aquela expectativa. E eu já passei, acho que todo mundo, né, já passou por esses retornos negativos e aquela ansiedade quando vem um não, aí você parece aquela água gelada, né? Você, ai, meu Deus do céu, o que é que eu fiz, né? E aí tem que ser bem humano nisso. RH e TP estão relacionados, com certeza, tá? Sempre relacionados. Tanto é que, como eu falei, o profissional, ele pode fazer os dois, o RH e o DP. Na verdade, tem muita gente que faz os dois. Essa é a verdade. Ética é primordial, sim. O RH também é responsável pelo ponto de todos. Pronto. Tem, normalmente, hoje em dia, é um ponto, graças a Deus, sabe, o irmão, está muito mais digitalizado, né? Então, tem um relatório bonito para ti. Mas o RH, na verdade, é muito mais o DP, né? O DP ele precisa do ponto para fazer descontos, né, na folha, ou até mesmo os lançamentos adicionais, como hora extra, né, adicional noturno, que venha a ter.
Adicional de salubridade, normalmente possa ser que tenha um ponto, Ana Paula. Na grande maioria é muito mais pela função, né? Qual a função? Adicional de salubridade, periculosidade, é mais pela função daquela pessoa, pelo cargo que ela está, tá certo? Do que pelo ponto. Então, o ponto ele é muito importante. Descontos adicionais de hora extras e essas questões mais de carga horária trabalhada. E, na grande maioria, o DP ele é responsável, sim, tá? Hoje em dia, a realidade do ponto eletrônico facilita por ter relatórios que já sintetizam isso na nossa mão. Mas nem toda empresa tem tudo tão bonito. Às vezes vem uma planilha do Excel, uma planilha assim impressa, digitalizada, onde tu vai ter que pegar aquela informação, colocar no Excel para poder fazer o cálculo da hora daquela pessoa, tá? Então, sim, temos realidades ainda como essa. Mas, cada vez mais, a tendência é pegar pontos eletrônicos e você ter um relatóriozinho todo bonitinho para ti, né? No entanto, você ainda encontra coisas assim, que você vai ter que ir lá pegar aquela folha digitalizada que o pessoal só botou a hora. 8 horas, 12 horas para o almoço, 2 horas de retorno, 18 horas saiu, né? Aquelas folhas realistas e vai te dar um trabalho menor, certo? Vamos ver, o RH é responsável pelo. O meu Zoom está saindo da reunião várias vezes seguidas. Vixe, eu acho que talvez internet, viu, Bernardo? Porque aqui tá tranquilo, assim, pelo menos não tem sentido oscilação. Silvia comentando, porque onde eu trabalho, eu sempre pergunto e a pessoa nunca me dá retorno. Às vezes é mais preguiça mesmo da pessoa. Não sei a realidade, tá? Cada empresa, ela tem uma rotina diferente. Então, como eu falo, às vezes o RH fica responsável por isso, às vezes tem outra pessoa que é o departamento pessoal. Então, assim, nas estruturas geralmente fica com o DP, essa parte de pontos e tudo mais. O de vocês são assim, o meu tá normal, ok? Deixa eu ver, eu acho que o RH e o DP se relacionam, mas no meu ver são funções completamente diferentes. A cultura da maioria das empresas que os equipara. Sim, né? A gente tem, como eu falei, pessoas que mais voltadas para dados, para números, para cálculos, DP. Pessoas mais que têm esse tato humano, esse olhar diferenciado, essa questão de gostar de treinar, gostar do relacionamento interpessoal, é muito mais RH, né? Então, são, de certa forma, bem diferentes mesmo. Deixa eu ver. Onde trabalho é eletrônico, fazemos muita hora extra, porém a gente não sabe a quantidade. Misericórdia. Enrolação, porém, banco de dados, hein, mulherzinha de Deus? Banco de dados, banco de horas, né? Que o povo coloca lá na banco de horas e Deus ajuda. Um dia você tira. Misericórdia. Mas você se desenrolar, né? Porque o pessoal bota aí banco de horas e aí vai, segura na mão de Deus e vai. Porque até você ter acesso a esse banco de horas, você tem não sei quantas horas lá e não sabe. Vamos ver, DP é mais jurídico, de certa forma, né? Porque vai ter aqueles cálculos trabalhistas, eu tenho uma especialização em direito trabalhista, sabe, gente? Apesar de odiar direito, mas eu fiz direito trabalhista. E eu sei, uma especialização em direito trabalhista, e eu sei que, de fato, é bem cansativo você ter que ir lá ver a legislação do direito, a parte trabalhista, entender as pormenoridades ali da legislação, para não perder um prazo de alguma situação chave, guardar um arquivo para uma evidência, né, em caso de abertura de um processo trabalhista. Então, tem muita coisa de fato que eu tenho que ter ali muito próximo ao jurídico. Empresas pequenas dá um pouco de cada, com certeza. Tranquilo, Emily. Muito obrigada por ter estado presente na aula. O banco de horas, vai com Deus. Pois é, esse banco de horas, nossa, é desse jeito, tá? Infelizmente.
E aí, gente, o mercado de trabalho, né, da área de recursos humanos. Todos os setores da economia podem acolher o profissional de assistente de recursos humanos, pois todas as empresas precisam desse tipo de serviço. Dessa forma, quem quer trabalhar nessa profissão encontra espaço em todos os setores, tais como lojas, hospitais, escolas, indústrias, escritórios, entre outros. Então, a gente consegue perceber que o mercado é muito amplo mesmo, tá certo? Principalmente porque lidar com pessoas toda empresa precisa, seja uma carteira assinada, seja o cálculo trabalhista, o cálculo da folha, seja qualquer coisa, eu preciso de uma pessoa para cuidar disso, dessa área. Ah, Ana Paula, eu sou uma empresária, abri uma empresa, perfeito. Eu tenho certeza que você não vai querer trabalhar com todas essas informações. Um funcionário até dá, 2, 10, 20 funcionários, já quer uma pessoa para estar trabalhando com isso, tá certo? Então, é uma área promissora, sim, porque imagina o tanto de empresa, todas essas empresas precisam de pessoas para fazer esses cálculos, seja no escritório de contabilidade, que faz a folha também, né? Muitas empresas terceirizam isso com escritório de contabilidade, e aí cabe aí oportunidades em escritórios contábeis, né, para fazer folha e tudo mais, como também dentro da empresa, sem ser terceirizado, mas sim tendo o RH lá na empresa. São possibilidades. Gente, aí eu pergunto para vocês, e aí, vocês, depois disso tudo, né, tem interesse em trabalhar em RH mesmo, né? São possibilidades, é uma área promissora, né? Tem cargos que pagam muito bem. É claro que quando a gente está começando é desafiador, mas sim é algo que o mercado está absorvendo profissionais da área. E aí, vocês têm interesse? Como é que estão? Gente, foi um prazer. Vá, tá certo, amor. Tchau, tchau. E aí, espero que vocês tenham interesse, tenham chamado a atenção de vocês aí, né? Sim, sim, tenham. Perfeito. Eu gosto muito da área. Exato. Então, espero aí estar conquistando vocês, que é para a próxima hora vocês estarem aqui, né? Essa é a ideia. E aí, qual a diferença entre departamento pessoal e recursos humanos, que era uma das coisas que a gente estava conversando muito, né? Olha aqui, como foi bem falado, tá? RH, desenvolver pessoas, recrutamento e seleção, gestão de pessoas, valorizar o colaborador, treinamento. Tem empresa até que tem um endomarketing, né? É o setor que faz o marketing para dentro da empresa, para os funcionários, tá? Então, você que gosta de marketing pode até se profissionalizar no endomarketing, um marketing interno, para os próprios profissionais. E o DP, folha de pagamento, férias, cálculos trabalhistas, admissão, demissão, né? Aí tudo isso aqui mais voltado para o DP. Deu para ver bem direitinho a diferença, né? Então, procurei trazer aqui exatamente para a gente diferenciar essas áreas. Juliana trazendo para a gente que é promissora, mas pouco valorizada. Quem quer investir nessa área precisa estar ciente que não é uma graduação que vai lhe deixar preparado para encarar o mercado. Com certeza, tá, Juliana? E o que eu falo sempre é só prática. Porque DP, qual é o curso que vai te ensinar a fazer FGTS, INSS? Gente, a gente vai aprender o cálculo. Mas ao fazer mesmo, a gente usa tantas plataformas hoje, né? Temos o e-social, tá? Muito importante aí, e-social. Quem ainda não ouviu falar, pesquisa sobre o e-social, que é ele que está permitindo hoje que a gente, no celular mesmo, olhe a nossa, vamos dizer assim, nossa carteira de trabalho, carteira totalmente atualizada. Por quê? Porque o e-social sincroniza essas informações que a empresa lança, né, para o Ministério do Trabalho, né, para o governo assim, e essa carteira digital também é atualizada por causa do e-social. Palavra-chave, pesquisem, viu? Vamos ver, comentando que sim, quero me especializar para dar continuidade aqui no restaurante da minha família, perfeito, mas ainda não tinha feito nenhum curso, então esse curso já vai ajudar vocês, tá certo? E aqui, opa, voltando aqui só para que a gente veja, turma, durante nosso próximo encontro, eu vou trazer para vocês também um pouco mais sobre comunicação oral e escrita e elaboração do currículo. Vou trazer mais detalhes, tá? Aqui no segundo encontro, porque no segundo encontro
Nós vamos dar ênfase no editor de texto, editor de planilha e editor de apresentações. Terceiro encontro, tipos de empresa, constituição e legalização, organograma, guia de recolhimento, impostos, mensalão ou carnê do leão, recolhimento do imposto. E no quarto encontro, jornada de trabalho. A gente começa a falar sobre hora extra, acordo de compensação, toda essa parte. No quinto encontro, a gente fala sobre relação humana no trabalho. No sexto encontro, falamos sobre administração de pessoal. São esses os nossos 6 encontros, tá certo? Então, são esses os nossos temas das nossas aulas, só para que vocês fiquem cientes. Tudo isso aqui, Ana Paula, tá na apostila? Sim, tá na apostila. Isso aqui é tirado da apostila, tá? A partir daqui, ó, comunicação e oratória, já começa, se vocês olharem, é o que tá lá na apostila, certo? Então, esse vai ser os nossos 6 encontros. Só vou trazer essa parte de comunicação e currículo um pouco mais para cá, porque a gente não vai ter tempo de desvencilhar tudo. O livro que está na plataforma é por semana ou para todo curso? É para todo curso, tá certo? Então, o que está lá é o que de fato está disponibilizado até dia 29 de junho. Não vai ter coisa a ser disponibilizada a mais do que isso, não, certo? Então, é para toda, de fato, para todo o curso, tá certo? E aqui, gente, só para a gente já terminar com uma palavrinha, uma frasezinha, vocês sabem que eu sou aquela pessoa assim, né, coração. Então, para a gente terminar com uma boa frase, uma boa mensagem para vocês, faça a diferença de forma simples. Às vezes, um bom dia, um obrigado, um reconhecimento, um elogio faz toda a diferença na vida de alguém, né? Eu costumo falar que quando a comida está boa, a gente nem agradece muitas vezes, só come. Mas deixa a comida faltar um sal, deixa a comida estar insossa, né? Ou alguma coisa diferente, que no instante a pessoa reclama. Então, elogiar é difícil, mas reconhecer quando está bom, né? Aí ninguém faz, mas quando está ruim, todo mundo reclama. Então, parabéns, ficou muito bom. É uma palavra simples, mas que tem um peso medonho para quem está recebendo. Elogio, certo? Reconheça. Peço desculpa quando necessário. Você vai conseguir, incentive as pessoas, seja aquela pessoa que ajuda outras e não que derruba, né? Obrigado. Você precisa de ajuda? Então veja que são palavras simples, mas que podem mudar a vida de alguém. Então que essa sexta a gente já comece o nosso final de semana com essas palavras, utilizando no nosso dia a dia e fazendo a diferença na vida das pessoas. Tá certo? Quero agradecer a todos que ficaram até esse horário comigo. Tchau, tchau. Obrigada, eu que agradeço por vocês estarem comigo. E sintam-se à vontade para abrir esse microfone e falar quando vocês quiserem, tá certo? Beijão, gente, e bom descanso, tá certo? Qualquer coisa aí, só falar lá que eu respondo. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Já tiramos nossa foto, daqui a pouco eu compartilho lá no grupo. Beijão, bom descanso a todos. Obrigada. Beijão, tchau, tchau. Adoro a aula, pois volte para o próximo final, próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.